Fala aí, meus amigos matemáticos e matemáticas. Aqui quem vos fala novamente é o professor Luiz Caraú, do canal Seguidores da Matemática. Tudo jóia? Hoje estamos aqui para tratar mais um tema, tá? Que é operações com radicais. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, tá bom? Mas antes de começar este vídeo, aquele pedido de sempre. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, dá aquela comentada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Inscreva-se porque isso nos ajuda muito a continuar motivados, a continuar criando conteúdo para o nosso canal matemático aqui, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Sem mais demora, vamos começar aí o nosso vídeo, mas antes deixa eu chamar a nossa querida vinheta, né? Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Cujo tema é operações com radicais, tá bom? Então, conforme já foi anunciado, né, hoje nós vamos ver adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de radicais, tá bom? Tudo comentado com bastante clareza, bastante tranquilidade, tá bom? Muito bem, então vamos começar com adição e subtração de radicais, tá bom? Então vamos lá, vamos para um exemplo 1 para a gente ver, né, como é que a gente trabalha isso aí. Exemplo 1 está lá, né? Raiz de 7 mais 5 raiz de 7 menos 9 raiz de 7. Bom, aqui é bem simples, né? Porque a gente repara que todos os radicais, né, são iguais a raiz de 7. Tem um número, né, que multiplica os radicais, né? Mas os radicais são todos iguais. Todos valem raiz de 7. Então eu posso, né, fazer aqui tranquilamente de 2 em 2, né, a redução a um único radical, tá? Da seguinte forma. Vou fazer esses dois primeiros aqui, ó, raiz de 7 mais 5 raiz de 7, tá? Embora não apareça nada aqui na frente do raiz de 7, é como se tivesse 1, né? Na realidade está ali o 1. E 1 raiz de 7 mais 5 raiz de 7 é igual a 6 raiz de 7. O menos 9 raiz de 7 é só repetir aqui. 6 raiz de 7 eu somo somente os números que ficam na frente aqui do radical, né? Então vai ficar 1 mais 5, 6, o raiz de 7. Eu simplesmente repito, como se fosse x mais 5x, né? Que daria 6x. Só que no caso, o meu x aqui é raiz de 7. Então, é raiz de 7 mais 5 raiz de 7, 6 raiz de 7. Tá bom? E aqui uma nova redução com esses dois, até porque só tem esses dois mesmos, né? Então, aqui eu tenho mais 6, né? Menos 9. Então, aqui vai ficar mais 6 menos 9 menos 3. E, novamente, repito, o raiz de 7. Então, quando eu tenho aqui os radicais iguais, né, é bem simples. Basta eu repetir o meu radical, né, à medida que eu vou fazendo as operações. Perfeito? Vou carregando ele. Tá bom? Muito bem. Esse foi o exemplo 1, né? Agora, olha o exemplo 2, né? O exemplo 2, nós temos aqui, ó, raiz de 5 menos raiz de 20 mais 2 raiz de 45. Então, aqui os radicais, né, são todos diferentes, o valor dos radicandos, né? O que eu vou fazer, então? Vou pegar esse 20 aqui e esse 45 aqui, ó, vou até marcar eles, ó. Vou pegar esses dois caras aqui e vou fazer a simplificação dos radicais, que nós já vimos em vídeos anteriores, tá bom? Então, vou pegar o 20 e o 45, vou decompor em fatores primos para ver se eu consigo extrair, né, alguma coisa de dentro do radical. Muito bem, então vamos começar aqui com 20, né? Vou fazer a decomposição aqui em cima. Então vamos lá, 20 por 2 dá 10, né? Por 2 dá 5, por 5 dá 1. Né? Já sabemos fazer isso, né, de outras vezes. Repare que aqui o índice, né, da raiz do 20 aqui é 2. E quando isso acontece, eu tenho que procurar fazer duplas aqui na minha decomposição, né? Os elementos da minha decomposição. Tem esse 2 e esse 2 aqui, então eu vou fazer uma dupla com eles, ó. Aqui fica 2 ao quadrado, né? E vou escrever o que sobrou aqui na minha decomposição. Olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 ao quadrado, que é, né, juntando esses dois caras aqui, esses dois números 2, e esse 5 sobrou. Então eu tenho 2 ao quadrado vezes 5. Esse é o resultado da minha decomposição ali, do 20. O que eu faço agora, né? O meu raiz de 20, então, eu vou substituir o 20 por isso que eu achei, ó, raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Então, ó, o meu raiz de 20 vai se tornar isso aqui, ó,
2 ao quadrado vezes 5. Tirei o 20 para colocar o resultado da minha decomposição. Continuando, né, aplicando aqui a propriedade que pode separar, né, os elementos que estão dentro da raiz ali, né, o produto que está dentro da raiz. Aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 5, eu separei, né, 2 ao quadrado numa raiz vezes o 5 na outra raiz. Também vimos isso em outros vídeos, certo? O 2 daqui do expoente simplifica com o 2 aqui do índice, né, vai ter simplesmente 2 raiz de 5. Então, esse meu raiz de 20 aqui vai se tornar 2 raiz de 5. Daqui a pouco eu substituo aqui. Vamos fazer o 45 também. Fazendo aqui a decomposição do 45, né? Então, vamos lá. Por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Novamente, o meu índice aqui é 2, né? Não aparece nada, é 2. Então, vou ter que procurar fazer duplas. Tem uma dupla aqui com 3, ó. Então, aqui fica 3 elevado a 2. E o 5 não fez dupla com ninguém, então eu vou repetir o 5 aqui. Então vai ficar minha decomposição 3 ao quadrado vezes o 5. Repetir ele aqui, né? Novamente, vou substituir o 45, né, por esse resultado aqui da minha decomposição. Ó. Substituir o 45 por isso. Vou separar novamente, né, um raiz para o 3 ao quadrado e um raiz para o 5. O 2 aqui simplifica novamente com este índice, né? Então vai ficar 3 raiz de 5. Então, no lugar do raiz de 45, né, eu coloco o 3 raiz de 5, certo? Então, vamos ver como é que vai ficar, ó, a minha próxima linha. Ó. Raiz de 5, repetir aqui, né? Menos raiz de 20, ó, é 2 raiz de 5. Então, coloquei aqui, ó, 2 raiz de 5. Mais 2 vezes a raiz de 45. A raiz de 45 ó, é 3 raiz de 5. Então, eu vou colocar ali, ó, 3 raiz de 5 no lugar do raiz de 45. O 2 continuou porque ele já estava lá, né? Agora, o que eu faço? Agora eu vou multiplicar esse 2 vezes esse 3, né? Os dois estão do lado de fora, então eu posso multiplicar aqui tranquilamente, ó. Então, a minha nova linha fica raiz de 5 menos 2 raiz de 5, né? Repetir aqui. Mais 2 vezes 3, 6 raiz de 5. Agora, todo mundo aqui é raiz de 5. Ó. Todo mundo tem o mesmo radical. Agora é fácil. Vou fazer igual o exemplo 1. De 2 em 2 aqui, né? Ó. 1 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 dá menos raiz de 5. Mais o 6 raiz de 5 que eu repeti aqui, né? Eu vou encontrar agora menos 1 mais 6 vai dar 5 raiz de 5. Está aqui simplificado, né? Direitinho aqui a minha expressão, que tinham vários radicais diferentes, se tornou apenas um 5 raiz de 5. Perfeito? Muito bem. Mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 3. Observe que aqui os meus radicais eles têm índice 3, ó, são raízes cúbicas, certo? Esse daqui é raiz de 6, esse daqui é raiz de 6 e esse é raiz de 48. Então, vou pegar esse 48, vou simplificar e ver se eu consigo reduzir, né, para um radical mais interessante. Então, vamos lá. Ó. Marquei o 48, vamos reduzir ele ali. Ó. Então, 48 por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3 agora, né, dá 1. Agora, repare, aqui o índice é 3, então eu tenho que fazer trios. Né? Trios, dá para fazer um trio de 2 aqui, ó. 2, 2, 2, né? Fica 2 elevado a 3. Esse 2 e esse 3 não dá para fazer trio com eles, então ficou assim mesmo, né? Minha decomposição 2 elevado a 3 vezes esse 2 que sobrou, vezes esse 3 que sobrou. Tá? Tá ali. Então, vou fazer o quê? Vou pegar o raiz de 48, exatamente como nos exemplos anteriores, e vou substituir o 48 por essa decomposição aqui, ó. Raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 48, substituir por raiz cúbica desse resultado da minha decomposição aqui. Vou separar, como eu separei também nos outros, ó. Uma raiz cúbica por 2 elevado a 3 aqui, e esse 2 e esse 3 eu deixei dentro da mesma raiz aqui. Ok? Continuando, ó, aqui eu posso simplificar esse 3 com esse, né? Vai ficar o 2 do lado de fora. E aqui ficou dentro o 2 e o 3, que eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Ok? O que eu faço agora, né? Agora eu vou
substituir esse 2 raiz cúbica de 6 no lugar do raiz de 48 aqui. Então, como é que vai ficar minha próxima linha? Ó, 2 raiz cúbica de 6 mais 5 vezes, 5 aqui repete, né? Vezes raiz de 48, que agora é 2 raiz cúbica de 6. Ó. Tá aqui. Menos 15 raiz cúbica de 6, que eu repeti. Todo mundo agora tem, né, raiz cúbica de 6 no seu radical. Né? Aqui eu vou dar uma reduzida, ó, 5 vezes 2 aqui, 10, assim como eu fiz no exemplo 2, né? Então, aqui eu vou ter uma nova linha, tá? Que vai ser 10 raiz cúbica de 6 aqui nesse termo. E aqui, diferente dos outros, que eu sempre faço de 2 em 2, por uma questão de espaço, né? Eu vou fazer os 3 de uma vez, tá? Então, aqui fazendo os 3, eu tenho 2, todo mundo é raiz cúbica de 6, ó, eu posso operar, né? De uma vez. 2 mais 10, 12, menos 15, menos 3, raiz cúbica de 6. Então, tá ali devidamente simplificado, né? Minha expressão ali com radicais envolvendo adições e subtrações. Ok? Muito bem. Multiplicação, né? Então, vamos ver aqui o exemplo 1. Ok? Aqui na multiplicação, em termos de sinais, a gente vai continuar obedecendo as regras de sinais da multiplicação normalmente. Aqui é menos vezes menos. Então, o sinal da resposta automaticamente é mais. Tá bom? A multiplicação é bem simples. Quem está fora do radical multiplica quem está fora do radical. Então, 2 multiplica o 5, que vai dar 10. E quem está dentro do radical multiplica quem está dentro do radical se tiver o mesmo índice. No caso aqui, todo mundo é índice 2, né? Então, aqui vai ficar 7 vezes 7 dentro da raiz, vai ficar 10 raiz de 49. Tá bom? 10 raiz de 49. Acontece que raiz de 49 é 7, né? Então, aqui pode ficar mais 10 vezes 7. E 10 vezes 7 é igual a 70. No caso, repete, continua o sinal, né? Mais. Então, mais 70. Então, meu exemplo 1, que era menos 2 raiz de 7 vezes menos 5 raiz de 7, na realidade, é igual a apenas 70. Tá bom? Bem simples. Quem está fora multiplica com quem está fora. Quem está dentro multiplica com quem está dentro, se tiverem o mesmo índice, né? E a regra de sinal segue a mesma, que a gente já conhece dos números inteiros. Exemplo 2. Aqui no caso é mais, né, porque não aparece sinal, mais 5 raiz de 6 vezes menos 3 raiz de 10. Mais vezes menos é menos. Está lá o menos já, né, que eu já sei que mais vezes menos é menos. Quem está fora com quem está fora, quem está dentro com quem está dentro. Então aqui vai ficar 5 vezes 3, 15, e 6 vezes 10, 60 dentro da raiz. Está lá. Esse 60 a gente pode simplificar, como nós já fizemos em alguns exercícios anteriores, né? Aqui eu já vou colocar o resultado da simplificação, porque já fizemos alguns, já sabemos como fazer, né? A simplificação de raiz de 60 é 2 raiz de 15. Esse 2 multiplica o menos 15 que já estava aqui fora, que vai dar menos 30 raiz de 15. Perfeito? Bem simples, super tranquilo. Exemplo 3. Ó, novamente aqui, né? Mais vezes mais vai dar mais. Quem está fora com quem está fora, então 5 vezes 3, 15. Quem está dentro com quem está dentro, né? Então 2 vezes 8, 16. Sempre observando se tem o mesmo índice na raiz. Ó, no caso tem. Aqui é índice 7 e índice 7. Então aqui vai dar simplesmente, ó, 5 vezes 3, 15. Raiz de índice 7, né? Raiz de sétima de 2 vezes 8, 16. Ok? Perfeito. Exemplo 4. O exemplo 4 é o seguinte, ó, o exemplo 4 não tem, os radicais não têm o mesmo índice. Ó, aqui é 7 e aqui é 2, né, que não aparece nada. Aqui mais vezes mais vai dar mais. 5 vezes 3 vai dar 15, ok? Mas eu não posso multiplicar esse radical com esse, então eu tenho que repetir um e outro. Então aqui vai ficar, ó, 5 vezes 3, 15, e repetir o raiz sétima de 2 e o raiz quadrada de 8. Não pude fazer nada aqui, tá bom? Então é isso daí, quando os índices são diferentes, não pode multiplicar, tá, os seus radicandos. Perfeito? Perfeito. Vamos ver agora divisão.
A divisão também é bem simples, segue basicamente as mesmas regras da multiplicação. Divisão, né? Menos dividido, ó, sinal de divisão. Menos dividido por menos dá mais, né? Já até botei aqui. 12 dividido por 6, ó, quem está fora divide quem está fora. 12 dividido por 6 dá 2. Aqui tem índice igual, então eu posso dividir. 40 dividido por 5 dá 8. Tá bom? Aqui eu posso continuar, né? A raiz cúbica de 8 eu sei que é 2. Então isso daqui é na realidade 2 vezes 2, né? Mais 2 vezes o resultado disso daqui que é 2. Que no caso é 4. Né? Então essa expressão aqui, ó, bem complexa, na realidade ela é exatamente igual a 4. Tá? Fazendo as operações devidamente. Exemplo 2. Mais dividido por menos vai dar menos. Né? 10 dividido por 5 dá 2. Mas esse cara aqui, esse raiz de 20, eu não posso dividir por esse 2 aqui. O 20 eu não posso dividir pelo 2. Porque um é raiz quadrada e outro é raiz cúbica. Então eu tenho que escrever os dois radicais. Então vai ficar, ó, mais dividido por menos, menos. 10 dividido por 5 é 2. Raiz de 20 não dá para dividir, né, por raiz cúbica de 2. Então, repetir a divisão aqui expressa na forma de fração. Ok? Muito bem. Potenciação. Potenciação de radicais. Ó, mesma regra das potenciações, né, de números inteiros com relação à questão do sinal. Base negativa, expoente par, o resultado vai ser mais. Né? E você eleva os dois termos aqui. Eleva o 5 a 2 e eleva o 8 a 2. Só que o 8 está dentro da raiz. Né? Então, como é que vai ficar? Ó? Mais, porque base negativa, expoente par, resultado positivo. 5 elevado a 2 é 25. E o 2 elevou o 8 também. Ó, 8 ao quadrado. Ok? Continuando aqui, ó, posso cancelar esse 2 do expoente com o 2 da raiz aqui. Ó. Fica 25 vezes 8, que por sua vez é igual a 200. E acabou a história. Ok? Mais um exemplo. Exemplo 2. Ó. Novamente, a regra do sinal na potenciação. Base negativa, expoente ímpar, vai dar menos. E eleva os dois caras aqui, no caso é 3, né? O 2 eleva a 3 e o 3 você eleva a 3 também. Então você vai ter ali, ó, menos, né? 2 elevado a 3 é 8. E 3 elevado a 3, né? Coloquei o 3 aqui dentro da raiz, né? Elevando o 3 daqui de dentro. Raiz de índice 5. Que por sua vez vai ser igual a menos 8. Raiz de índice 5 de 27, né? Que é 3 elevado a 3 aqui. Não dá para fazer mais nada. É só isso aí mesmo. E acabou. Agora um exemplo aqui, uma questão interessante que muita gente erra, tá? Então, ó, cuidado, cuidado. Esse exemplo aqui, raiz de 2 mais raiz de 3, aqui entre parênteses, elevado a 2, né? Muita gente acha que é isso aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Não é igual a isso, tá? Cuidado. Trata-se de um produto notável, no caso, o quadrado da soma. Então, eu tenho que fazer aquele esquema do produto notável. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, como é que fica? Ó, isso daqui é o quadrado da soma, né? Então, ó, quadrado do primeiro, quadrado de raiz de 2, né? Mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, tá aqui, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Raiz com 2 aqui pode cortar, né? Esse raiz com esse 2 também pode cortar. E esse raiz de 2 pode multiplicar esse raiz de 3 aqui, porque os dois têm o mesmo índice, né? Então, como é que vai ficar a minha próxima linha? Ó, aqui cortou o 2 com 2, ficou esse 2 aqui. Aqui cortou esse 2 do índice com esse 2 de expoente, ficou o 3 aqui. Esse 2 eu repeti aqui. E o raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. 2 mais 3 posso somar normalmente, ó, 5. Esse 2 com esse 3 aqui, 5. E o mais 2 raiz de 6, que não tinha ninguém para operar com ele, ficou ali. Então, a resposta disso daqui, né, é 5 mais 2 raiz de 6. Perfeito? Não é isso daqui, tá? Isso aqui está errado. Tudo bem, então, pessoal? Cuidado com esse probleminha aí, né? Com essa pegadinha, digamos assim. E essa foi a potenciação, tá, de radicais. Muito bem.
Pessoal, mais uma vez, espero que tenha ficado tudo joinha, tá? Tá lá uma listinha para a gente treinar, ok? E não esqueça daquilo que eu peço sempre, né? Aquela curtida, aquela compartilhada e aquela comentada no nosso vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal, tem muito conteúdo bacana aqui sobre matemática para os interessados, amantes dessa matéria maravilhosa que é a matemática, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.